Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre Quaresma e campanha da fraternidade. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Dom Sérgio Arthur Braschi, que é bispo da Diocese de Ponta Grossa. Dom Sérgio, obrigado pela sua presença hoje aqui. Alegria estar aqui mais uma vez, Ney, com você e com os seus telespectadores. Agradeço novamente sua presença. Este é o primeiro programa da temporada 2019. Fique com a gente. Voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Quaresma e campanha da fraternidade. Este é o primeiro programa da temporada 2019. Comigo no estúdio, Dom Sérgio Arthur Braschi, bispo da Diocese de Ponta Grossa. Bom, antes de mais nada, Dom Sérgio, eu sei que sua agenda é muito ocupada, a Diocese consome bastante do seu tempo, obviamente, é grande, então eu agradeço pela sua presença hoje aqui. E eu gostaria de, antes de falar da campanha da fraternidade, que eu acho uma das iniciativas mais interessantes da Igreja Católica no mundo, eu gostaria de falar sobre a Quaresma. A Quaresma, ela tem um significado distinto para os dois povos, para o povo judeu e para o povo cristão. Os evangélicos comemoram de um jeito diferenciado também a Quaresma, mas antes de mais nada, o que é a Quaresma para o maior público do Brasil em relação à religião, que é o público cristão católico? A Quaresma é um tempo forte do ano litúrgico, né, caracterizado pela atitude de conversão de vida, de penitência, portanto, de mudança de rumos, né, para melhor na vida do cristão, tanto individualmente, pessoalmente, como na sociedade. E ela acontece em épocas diferentes cada ano, porque é um período móvel que tem que ver com a Páscoa. Como a Páscoa cristã, católica, cristã, ela é variável conforme o calendário lunar, também as outras festas importantes se deslocam. Então, 40 dias aproximadamente antes do Tríduo Pascal, que comemora a ressurreição do Senhor, nós temos esse tempo da Quaresma. Começa com a quarta-feira de cinzas, precedido do Carnaval. O Carnaval também é móvel, né? Não tem uma data fixa, porque se liga ao começo da Quaresma. São todas festas de origem muito antiga no cristianismo. Tem uma base bíblica, porque o próprio Jesus, quando foi iniciar o seu ministério de pregar o reino de Deus e batizar no Rio Jordão, ele durante 40 dias permaneceu no deserto. Foi conduzido pelo Espírito e lá foi tentado pelo demônio, todas aquelas expressões que nós lemos no Evangelho. Então esses 40 dias, de alguma maneira, remetem ao período que Jesus esteve no deserto. Para os judeus, mas é uma leitura que eu já vi católicos fazendo, não sei se o povo judeu faz isso. Para os judeus, teria o significado da Quaresma, os 40 anos no deserto, seria mais ou menos isso? Deve ter uma relação também. Porque a Páscoa para os judeus é a libertação do Egito. É a libertação do Egito, que depois teve esses 40 anos até chegar à Terra Prometida. Então, quem sabe seria mais correto dizermos que os 40 dias de Jesus no deserto se ligam, né, a essa tradição judaica tão antiga. Eu perguntei isso porque, como a Páscoa tem um sentido duplo, a Bíblia ela se conecta do Antigo para o Novo Testamento, é natural que a Quaresma acabe adquirindo um sentido maior para o próprio católico, né? Embora o sentido central da Igreja seja esse sentido de transformação, de penitência, de, no mínimo, reflexão. Seria isso, Dom Sérgio? Ou seja, um período de reflexão sobre a vida que nós levamos e como deveríamos levar? Uma preparação. Veja que tanto a Quaresma como a própria celebração da Páscoa tem uma dimensão batismal.
Por que batismal? É interessante porque a gente pode, com o telespectador, renovar o nosso batismo, né? Que na maioria das pessoas aconteceu há tanto tempo. No início da igreja, nas primeiras gerações, então, quando as pessoas que conheciam a comunidade dos discípulos de Jesus desejavam entrar, se sentiam atraídas para aquele modo de vida, que era um modo correto, um modo também dentro do Império Romano, e então entravam no catecumenato, eram os catecúmenos, as pessoas que se preparavam para o batismo. E esse processo demorava 2 anos, mais ou menos, às vezes até mais, acompanhados pelo padrinho ou madrinha, pelos catequistas, e culminava na noite santa da vigília pascal, da Páscoa, né? Em que esses adultos eram batizados. Até hoje a gente celebra batismo de adultos, quando existe, nesta ocasião. Então, a quaresma era, para eles, um período muito intenso porque era a reta final, digamos, né? E a comunidade toda revivia o seu próprio batismo, né? Isto é, o mergulho no mistério da morte do Senhor para ressuscitar para uma vida nova. Na noite da Vigília Pascal, no sábado santo à noite, até convido que o telespectador que é católico não deixe de participar. Vai para a igreja no sábado, chamado sábado de Aleluia, né? Sábado santo, com uma vela para acender no círio pascal e reviver as promessas do seu próprio batismo. É benta a água, não somente água benta, mas também água batismal, né? E é um momento assim mais alto do ano. A festa mais importante para nós é a Páscoa, e ela acontece, né? A recordação do momento da ressurreição que se deu durante a noite, durante aquela noite santa que viu a luz de Cristo ressuscitado. Então a gente se reúne no sábado santo à noite, tem a bênção do fogo novo, né, uma pequena fogueira fora da igreja, aí se acende aquela grande vela que é o círio da Páscoa, e aí inicia toda a recordação. Você lembrava muito bem do povo judeu. Uma das leituras que não pode ser omitida nessa noite é a narração da saída do Egito, né, do Êxodo. É uma leitura central. Normalmente ela é precedida também dos eventos com Abraão, Isaac, e tem várias leituras de profetas e depois leituras já do Novo Testamento. Então é um momento assim que a gente revive toda a história da salvação, se chama, né? Essa história que, bem, você lembrava, ela tem as suas raízes no judaísmo, porque é o povo eleito da antiga aliança, perdão, mas que tem uma continuidade com o mistério cristão, uma continuidade e descontinuidade. Como a própria Escritura diz, são figuras, são pré-figurações de muitos acontecimentos do Antigo Testamento que vão se realizar no mistério de Cristo, no novo povo de Deus, que é a igreja. Bom, tudo que o senhor fala, porque o evento principal da fé cristã é a ressurreição. Então, é o domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo, o domingo de Páscoa. E quando se celebra isso, o domingo de Páscoa, se celebra um milagre que se perpetua no tempo. Eu ouvi essa metáfora de um monge beneditino há muito tempo atrás, eu achei ela muito bonita, né? Assim como a própria encarnação de Cristo, que é o Natal, né? Ou seja, quando ele nasce, na sua condição humana, então também tem essa mesma dimensão de milagre que se projeta no tempo, além do tempo e do espaço, né? Esse milagre, além do tempo e do espaço, significa que a nossa salvação, de acordo com a teologia cristã católica, a nossa salvação está garantida pela ressurreição do Senhor? Está garantida, e nós participamos através do mistério do batismo, né? Quando nós somos batizados, o que acontece? Não é apenas um perdão de um pecado original, como às vezes se apresenta, é claro que esse aspecto também existe, mas, sobretudo, a adoção a filhos e filhas de Deus. Então, nós começamos a participar da vida divina. Essa vida que era só de Cristo
como filho primogênito, nós recebemos a participação nesta filiação. E como filhos de São Paulo, herdeiros, podendo participar também com ele da ressurreição. Como ele ressuscitou, nós celebramos na Páscoa, um dia nós vamos também ressuscitar. Então, como canta a Escritura, não haverá mais dor, nem luto, nem morte, nem sofrimento, porque estaremos todos com ele, com Jesus ressuscitado. Em relação a algumas tradições da Quaresma, se o senhor não se incomodasse, eu gostaria de saber o que a Igreja Católica recomenda ou não. Existe um folclore muito grande em torno desse período e existem algumas orientações reais da Igreja. O que seria o jejum e quando ele seria recomendado? Para que idade ele seria recomendado, antes de mais nada? Porque o jejum nem todos podem fazer, né? Por exemplo, começando pelo jejum. Do alimento, né? O jejum do alimento e a abstinência de carne, ela é um dos gestos do tempo da Quaresma, junto com a esmola, né? A caridade e a oração. Jejum, esmola e oração. O jejum, aqui no Brasil, ele é só obrigatório em 2 dias. No início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, que é dia de jejum e abstinência, e na sexta-feira santa, né? No dia da morte do Senhor na cruz. Esses dias nós devemos, de fato, cumprir este jejum. O jejum ele é prescrito, né, para criança a partir dos 7 anos, a partir da idade da razão. Claro que pode até uma criança mais consciente fazê-lo antes. E também ela terá um limite também com a idade, né, do ancião, a idade do idoso, porque a pessoa daí às vezes precisa do alimento, né? Então está dispensado. Eu creio que muitas pessoas também de mais idade continuam fazendo o jejum e abstinência, né? Os doentes também estão liberados, né? Doentes também, pessoas que estão hospitalizadas, enfim, né? Há todas essas condições. Evidente que, como eu lembrava, se trata de um sinal, né? De um gesto de penitência. O mais importante, claro, é o jejum do pecado, o jejum do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Esse que é o jejum que agrada a Deus, o jejum de a gente repartir com o outro, de a gente não acumular, né, a riqueza, o apego aos bens materiais. Mas o jejum do alimento, nesses 2 dias, ele é um sinal, é um gesto que demonstra que eu quero iniciar bem a Quaresma, que eu quero me preparar para celebrar a Páscoa, né? Eu disse que aqui no Brasil e países em desenvolvimento, né, a Igreja tem essa norma abrandada. Em outros países, sobretudo na Europa, há uma tradição de jejuar toda a Quaresma em certos dias, né? Em alguns países, 2 dias por semana, 3 dias por semana, as pessoas se abstêm de carne, fazem um pouco mais de jejum, né? Como a Igreja reconhece que em muitos países há a dificuldade de uma alimentação conveniente da população, então já se dispensa esse jejum mais frequente e ficam só esses 2 dias para a gente. Agora, você falava de um folclore, existe de fato, a gente vê nas nossas famílias, né, todo um folclore, vamos usar essa palavra, né, tradições que durante a Quaresma não se deve fazer isso, não se deve fazer aquilo, não se deve ir dançar às baladas, não se deve nem se casar, muita gente evita celebrar casamentos na Quaresma. Não há propriamente uma orientação da Igreja que proíba isso, né? Ou então, nós vemos, por exemplo, ali no Tríduo Pascal, eu recordo meu tempo de criança, sobretudo na Sexta-feira Santa e no sábado que sucede, havia assim um ambiente de silêncio, né? As emissoras de rádio não entravam no ar na Sexta-feira Santa, ou se entravam, se restringiam à música clássica, ou trechos de reflexão, né? E hoje a gente vê os meios de comunicação continuam com a sua programação normal, né? Muitos meios de comunicação, e
a gente recorda que nem ligava o rádio em casa, né? Às vezes os pais, os avós chamavam atenção, desliga isso aí, hoje é sexta-feira santa. Então havia a tradição de malhar o Judas, né, no sábado santo, não tinha isso? Eu acho que você não pegou esse tempo. Acho que eu vi alguma coisa. Eram coisas ligadas assim a um verdadeiro folclore do tempo da Páscoa, né? Aí a beleza também para as crianças, né? Do coelhinho, de encontrar o ninho com aqueles chocolates tão esperados, né? Tudo isso é bonito. Eu acho que a gente deve manter, estimular aquilo que faz alegria da vida, né? A igreja não são coisas propriamente religiosas, mas elas criam um clima que favorece um pouco mais de reflexão, um pouco mais de aprofundamento. Só em relação ao jejum, eu gostaria de saber o seguinte, se o senhor não se incomodasse. Quando se fala em jejum na quarta-feira santa e na sexta-feira, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, sim, se fala em abrir mão de uma das refeições, não de todas, né? Na realidade se aconselha a ter uma refeição boa, completa, né? Sobretudo para quem está trabalhando mais pesado, né? Uma refeição, normalmente o almoço, pode ser completo, com abstinência de carne, né? As outras refeições, a gente naturalmente vai evitar lanches fora de hora, guloseimas, né? Estaria contra o espírito daquele dia, né? O café da manhã e o jantar, aconselha-se alimentar-se com metade do que a gente costuma, só a título de orientação. Perfeito. Mas tem pessoas que não se alimentam naquele horário, fazem uma experiência de um jejum mais forte. E a pergunta final em relação ao jejum, existem muitos católicos que simplesmente não consomem a carne bovina, mas no lugar fazem uma bacalhoada. Uma bacalhoada, um banquete. Daí não perde o sentido, não é verdade? Exatamente. Porque o sentido é justamente de abstinência. E um bacalhau é excelente. Excelente, é um verdadeiro banquete, né? Então a gente tem que procurar, como sempre, não a lei, né, Ney? Mas sim o espírito da lei. O que significa? Então, claro, se eu não comer carne, né, eu estou cumprindo a lei. Mas se eu me banqueteio com uma bacalhoada, né, à portuguesa, né, então eu não estou fazendo o espírito do dia, né, porque o espírito é o jejum, né, isto é uma mortificação, talvez até uma solidariedade com os milhões que passam fome no mundo, né? Sim. Sobretudo as crianças. Então eu me solidarizo, eu faço a experiência também de sentir fome. É uma experiência boa. O senhor falou também de 3 ações que são fundamentais. O jejum com abstinência, né? A caridade e a oração. A oração, eu acho que fica claro para o público de casa, que significa realmente entrar em estado de oração, né? Recorrer a Deus, conversar com Deus. Mas a caridade, ela infelizmente nos tempos de hoje não é tão comum quanto deveria ser. Nós temos muitas organizações não governamentais que vêm fazendo um bom trabalho na sociedade. Outras, infelizmente, são apenas instrumentos de arrecadação de dinheiro fácil. Mas a grande maioria não, procura realmente ajudar o próximo. O senhor acredita que de todas as ações da Quaresma, lógico que o sentido maior é a conversão, o sentido maior é a reflexão sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui, mas dessas ações que o senhor mencionou, a caridade seria a mais importante nos dias de hoje? Sem dúvida, a caridade, né, ela é o maior mandamento. E isso o próprio Jesus disse, né? O maior mandamento é o amor, a caridade. E a Quaresma nos leva para esta atitude de proximidade com quem sofre, de solidariedade, né? Nós temos também no Domingo de Ramos a grande coleta da campanha da fraternidade, que nós podemos falar no segundo momento. Sim. A coleta da solidariedade se chama, né? Que constitui depois o Fundo Nacional de Solidariedade e o Fundo Diocesano em cada diocese do Brasil, com o qual depois se vai fazer também caridade, mas num sentido bem específico que a gente pode esclarecer. Então, Sérgio, vamos agora para um breve intervalo.
e nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Quaresma e Campanha da Fraternidade de 2019. Estamos no estúdio aqui com o Dom Sérgio Braschi, bispo da Diocese de Ponta Grossa. Dom Sérgio, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho com a gente agora, nesse bloco, falamos da Quaresma no bloco anterior, o senhor falasse comigo nesse bloco sobre a Campanha da Fraternidade de 2019. Qual o lema, qual o tema, quando eles foram escolhidos ambos e qual o objetivo, por favor? A Campanha da Fraternidade de 2019 traz como tema Fraternidade e Políticas Públicas. E o lema é tirado do comecinho do profeta Isaías: serás libertado pelo direito e pela justiça. Então aqui nós vemos o tema da libertação, né? O ser humano libertado de todas as amarras de que nós falávamos antes, né? Do pecado, do egoísmo, da ganância, da vaidade, enfim, libertados através do direito e da justiça. A justiça que vem de Deus. Não se trata tanto da justiça humana, né? Mas o direito, né? Os direitos do ser humano a uma vida plena. E a Campanha da Fraternidade, ela já há mais de 50 anos, quase 60 anos, ela vem trazendo, no tempo da Quaresma, uma reflexão bem fundamentada, né? Cientificamente fundamentada. Eu tenho aqui o texto base, são 120 páginas, né? Que trazem a reflexão sobre o assunto, sempre em 3 capítulos: ver, julgar e agir, para que a gente possa conhecer um pouco esse tema, ou por que a Igreja Católica no Brasil propõe este ano esta temática, né? Políticas públicas. Importante a gente destacar, Ney, que não se trata de a Igreja se meter na política, porque muita gente, quando ouve a palavra política, já se sente incomodado. Aqui se trata das políticas públicas. O que são as políticas públicas? São ações governamentais em todos os níveis, federal, estadual, municipal, e também de outras instituições da sociedade, que visam trazer à população e a toda a população, a todos, condições de superação de carências, de necessidades. Então, as políticas públicas mais conhecidas, né, na área da educação, da saúde, saneamento básico, assistência social, a previdência, né, que hoje está bem no foco. Enfim, são políticas públicas. Algumas são chamadas políticas de Estado e outras são políticas de governos, né? As políticas de Estado, tudo isso está bem esclarecido aqui. Até aconselharia quem tem mais curiosidade, né, adquirir esse livrinho nas livrarias católicas, e é muito bem feito. Foi feito por um GT, um grupo de trabalho, comissões da CNBB, que já com bastante antecedência, isso mais ou menos 2 anos de antecedência, que se escolhe o tema. Não é uma coisa que tenha que ver com o momento atual, embora a providência do Espírito Santo muitas vezes faz com que haja uma coincidência favorável. Mas, então, é preparado. Na parte do ver, nós temos dados estatísticos, temos, inclusive, informações que vêm de órgãos do IBGE e de outros órgãos, inclusive do governo, né? Para que a gente possa conhecer como está a situação em relação às necessidades de toda a população. Políticas de Estado são aquelas que estão previstas na Constituição do país, na nossa Constituição Federal ou nas constituições
dos estados, o nosso estado do Paraná, né, tem a sua Constituição que garante certos direitos. Então, realizar esses direitos através de políticas públicas é seguir a Constituição. Nós temos o direito, portanto, de exigir, de procurar conhecer e fazer com que esses direitos que se encontram lá, consagrados na Constituição Cidadã de 1988, eles realmente, pouco a pouco, vão se tornando realidade. Depois nós temos as políticas de governo, que elas variam com os governantes. Então, conforme os governantes de plantão, como a gente diz, nós vamos ter modificações, às vezes de orientações, né? Claro que elas não podem contradizer as políticas de Estado que estão na Constituição, mas elas vão procurar operacionalizar, às vezes seguindo uma orientação de um partido, de uma determinada concepção que é saudável para um país quando há alternância, né? Alternância dos governos, assim se pode ver acontecendo. E quando as políticas de governo elas são fundamentais, é ideal que elas pouco a pouco se tornem políticas de Estado, né? Então tudo isso está esclarecido aqui, vejam, é muito bonito, é muito interessante. Depois nós temos o julgar, ou às vezes se usa a palavra iluminar, né? É mais bonito talvez. Então se ilumina com a luz da palavra de Deus, né? Da Bíblia, e com os documentos da igreja, esta situação que foi vista no primeiro capítulo. Aí se ilumina, né? Se julga, e então é uma parte mais de reflexão assim fundamentada, sobretudo na fé, né? E na própria palavra de Deus. E isso nos leva ao terceiro tópico, que é o agir, com algumas propostas concretas, gestos concretos que procurarão então fazer com que as políticas públicas elas aconteçam. Bem, nós podemos definir uma política pública, o senhor dividiu em dois momentos, políticas de Estado, que são normas que o Estado, no caso brasileiro, deve seguir para que a sociedade se torne mais justa e igualitária. Exato. E as políticas de governo que são estabelecidas conforme quem está no poder naquele momento específico, né? A alternância realmente se faz necessária porque daí diferentes grupos acabam sendo, como eu posso dizer, prestigiados pelas suas tendências e ideologias de tempos em tempos, certo, fazendo com que a sociedade se desenvolva, na média geral, de maneira mais equilibrada. Pelo menos essa é a tese, né? Nem sempre acontece. Mas quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala em políticas que são essenciais para a manutenção, principalmente das camadas mais pobres da sociedade. Exato. Essa é a preocupação da Igreja Católica nesse momento, não? É a preocupação grande, né, que nós chamamos também das pastorais sociais, né, a gente olhar, sobretudo, para que a população tenha esta vida plena que Jesus nos prometeu, né? Eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância, vida plena. Muitas vezes as decisões governamentais, elas seguem ao grande capital, enfim, seguem as tendências até mundiais, né? E não contemplam as carências da população. Por isso a igreja, ela é uma voz dentro da sociedade para alertar, para fazer fermentar esta reflexão. E a gente vê que ao longo das várias campanhas da fraternidade, sempre houve muita abertura por parte da sociedade civil e até por parte dos governantes, né, para que aqueles temas tocados na campanha da fraternidade chegassem aos parlamentos, chegassem à reflexão e trouxessem muito bons frutos, né? Isto tem sido um sinal de que vale a pena a gente celebrar essas campanhas da fraternidade. Trata-se de uma campanha, isto é, algo que tem um começo e um fim, é um período do ano, né? Costuma repercutir no segundo semestre, no mês da Bíblia, no mês missionário, mês de outubro. Geralmente se repropõe o tema da campanha da fraternidade com uma ótica missionária, mas aquele tema ele se conclui, né? Mas deixa
deixa efeitos, né, que perduram durante muitos e muitos anos. Então a gente viu já campanhas da fraternidade que trouxeram consequências e boas práticas, né? E a gente tem certeza que a atual campanha da fraternidade, por mais que ela seja combatida, às vezes em algumas redes sociais, sempre tem pessoas que talvez nem sequer leem, né, o conteúdo da campanha, mas já vão julgando, já vão criticando. Mas fica aqui essa observação, mas sem dúvida ela ajuda a reflexão. É uma campanha, sobretudo, de reflexão, isto é, de trazer um tema para um aprofundamento. Depois ela tem também o seu aspecto litúrgico, tem o canto, o hino da campanha, a oração da campanha da fraternidade. Nós temos aqui uma riqueza muito grande da palavra do Papa Francisco, né? Aliás, agora, no último dia 13, completou 6 anos da sua eleição, e no dia 19, dia de São José, 19 de março, do início do seu pastoreio, Papa Francisco, sempre com um modo muito concreto, muito direto de falar, né? Ele nos alerta para esse espírito de viver a misericórdia, de viver a proximidade, como eles dizem em castelhano, a cercania, né? Fazer-se próximo daquele que sofre. E isso é bem o espírito da Quaresma, bem o espírito da campanha da fraternidade. Bem, nós temos algumas pessoas que podem tecer críticas, principalmente alguns extremistas, não os eleitores de uma forma geral, mas alguns extremistas ligados a Jair Bolsonaro, dizendo que a campanha da fraternidade teria alguma ligação com a linha de atuação do governo anterior, do Partido dos Trabalhadores. O senhor mesmo já disse que o tema foi escolhido com 2 anos de antecedência, então nem se imaginava o cenário que teríamos hoje, né? Isso é importante a gente destacar. Eu sei porque eu estou lá na CNBB, né? Nós vamos ter agora em maio a nossa outra assembleia anual, Assembleia Geral da CNBB, e dentro da nossa assembleia nós temos o momento também da votação do tema da campanha de daqui 2 anos, 3 anos. Nós ouvimos a sociedade, sobretudo as lideranças dos nossos movimentos pastorais, mandam sugestões, pessoas da sociedade civil, não precisa ser nem católicos, às vezes mandam uma carta, sugerimos que uma campanha da fraternidade, né, contemple este assunto, né, a pessoa, e essas ideias são bem acolhidas, são amadurecidas e são votadas, né? Depois se constitui uma comissão, né, da CNBB para começar a aprofundar o assunto e a preparar esses subsídios. Esse aqui é apenas o subsídio da reflexão. Nós temos um outro livro mais grosso que se chama O Manual da Campanha da Fraternidade, onde nós temos ali também encontros para grupos de reflexão, já tudo mastigadinho, as vias sacras para serem rezadas durante a campanha durante a Quaresma, com reflexões ao tema da campanha da fraternidade. Esses subsídios de oração e de reflexão, eles são feitos para diversas faixas etárias, tem para criança, tem para a juventude, para os casais, para as famílias. Então, é um outro manual que traz toda essa reflexão. A oração da campanha da fraternidade, normalmente ela é dividida na invocação à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ela está muito bonita, né? Ela nos pede que Deus nos dê um coração sábio para reconhecer a presença do reino do Pai entre nós. Depois que Jesus nos ensine a misericórdia, Ele que anunciou o evangelho da fraternidade e da paz. E depois ao Espírito Santo que acenda na nossa igreja a caridade sincera, o amor fraterno, a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade brasileira para sermos verdadeiros cidadãos do novo céu e da nova terra. Aspas, né? Novo céu e nova terra. Então, essa visão do futuro que nós lembrávamos da ressurreição, né? As políticas públicas sociais, elas têm uma função de, como eu mencionei anteriormente, fornecer mecanismos básicos para que, como eu posso dizer,
as pessoas não sofram tanto quanto normalmente sofrem na realidade de um país em desenvolvimento como é o Brasil. Então, assim, o combate à fome, o combate à submoradia, né, o combate ao desemprego, né? Então, as políticas públicas, elas visam justamente dar condições básicas, mínimas, para que se construa um processo de igualdade na sequência, porque isso por si só não estabelece a igualdade. Certo. Né? Então, o que a Igreja preconiza com a campanha da fraternidade, nesse caso, nesse ano específico, na campanha de 2019, é que a sociedade inteira reflita sobre esse tema e sobre a importância de se manter mecanismos que deem às pessoas, me corrija se eu estiver errado, Dom Sérgio, deem às pessoas as condições de subsistência mínimas para poderem sobreviver. Correto? É mais ou menos isso? Correto. Tem 3 palavras que recorrem bastante aqui no texto, que é importante a gente lembrar. Uma é a cidadania, porque, naturalmente, em primeiro lugar, a campanha, na sua reflexão, ela vai visar a comunidade católica e cristã. Nós tivemos várias campanhas da fraternidade também que foram ecumênicas. Verdade. Então, o nosso convite também para todos os irmãos cristãos, evangélicos de outras igrejas, né? Para também entrarem conosco nesse espírito quaresmal e de ressurreição, mas a cidadania, isto é, que nós, que somos de Cristo, né, que fomos batizados, crismados, né, que nós sejamos bons cidadãos na sociedade, né, cidadãos que cumpram, né, os seus deveres, né, que estimulem a verdade, que combatam a corrupção, né? Então, todas as ações de cidadania, verdadeira cidadania. Uma outra palavra é o bem comum, né? Para que o bem comum nas políticas públicas resplandeça, e não o bem nem sequer particular desse ou daquele político, né? Ou de grupos, né? Porque muitas vezes pessoas se elegem para defender interesses de determinados grupos. Então, a campanha, falando de políticas públicas, nos alerta que nós devemos todos buscar o bem comum, o bem para todos, não só para alguns, né? Então, esse bem comum. E a terceira palavrinha é a participação. A campanha também congrega, sobretudo o católico, né, a que comece a participar na construção desta sociedade. Participar como? Então, nós temos, pela nossa Constituição de 88, os vários conselhos, né? Tanto em níveis federal, mas, sobretudo, conselhos municipais, que estão mais próximos das pessoas, conselhos municipais paritários, né? Conselho da criança e do adolescente, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal de Saúde, vários conselhos que pedem participação de membros da sociedade civil junto com, digamos, com funcionários do governo municipal, no caso, né? Então, participar desses conselhos, não se omitir, se a pessoa tem condições, se a pessoa tem também boas ideias, quer participar, então é importante esta palavrinha da participação. Fica aqui, então, esse convite, a campanha vai levar a gente a ter um melhor conhecimento e, em segundo, uma melhor atuação também para que possamos ter uma vida mais plena. Além do tema que fala das políticas públicas, temos o lema que fala da liberdade, da justiça. Serás liberto pelo direito e pela justiça. Nem sempre direito e justiça andam juntos, infelizmente. Sim. Né? Mas o que se deixa claro com esse versículo da Bíblia é justamente isso, que é preciso estabelecer uma luta constante para que justiça e direito andem juntos, principalmente no que se refere aos direitos mínimos da sociedade. Seria isso? Exato. Até a própria Escritura fala, né? Em outras campanhas da fraternidade cantávamos, né? A justiça e paz se abraçarão, né? É uma palavra do Salmo. E então o direito e a justiça caminhando juntos, né? Nós queremos
realmente que os direitos que a nossa Constituição consagrou, eles sejam levados a toda a população. Essa palavra todos é muito importante, né? É fundamental, o bem comum, né? E assim nós podermos ter também uma justiça que não seja somente uma justiça no sentido de punição, mas aquela justiça de Deus, né? O justo, segundo a Escritura, aquela pessoa que teme a Deus, que confia no Senhor, vai ser semelhante a uma palmeira ou ao cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, plantado junto às águas, né? Que não teme a estiagem, né? Mas que está sempre com as suas folhas verdes e dando flores e frutos, né? Como é bonito a gente pensar que agora, no tempo da Quaresma, nós aprofundamos a nossa vida em Deus para poder chegar à Páscoa com felicidade de celebrar a vida plena que já nesse mundo merecemos, temos o direito e Deus quer isto, mas um dia resplandecerá na glória da ressurreição, participarmos da ressurreição de Jesus. Dom Sérgio, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, Quaresma e Campanha da Fraternidade de 2019. Comigo no estúdio está Dom Sérgio Braschi, Dom Sérgio Arthur Braschi, que é bispo da Diocese de Ponta Grossa. Dom Sérgio, estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de saber o seguinte, dentro da Campanha da Fraternidade, tem algum tipo de coleta que vai ser feito para depois o resultado final ser destinado aos mais pobres? Não? Nós temos, tradicionalmente, no final da Campanha da Fraternidade, no Domingo de Ramos, esse ano será no dia 14 de abril, a coleta da solidariedade, assim chamada. Ela constitui esse recurso que as pessoas trazem, seria aconselhado que fosse fruto também dessa penitência quaresmal, de a gente se privar talvez de algum luxo, de alguma forma de um gasto supérfluo para contribuir, levar a sua oferta no Domingo de Ramos para a coleta. E esse recurso, ele é dividido em duas partes, né? 60% permanece na diocese, nas várias dioceses, no caso aqui para nós na Diocese de Ponta Grossa, constituindo o Fundo Diocesano de Solidariedade, FDS. E temos 40% que é enviado para a CNBB Nacional, para o Fundo Nacional de Solidariedade. Aonde que vai parar esse dinheiro? Isso é feita a prestação de contas anualmente. Esse recurso pode ser acessado por instituições, por entidades, né, da sociedade, não necessariamente católicas, inclusive, que apresentem projetos, né, projetos para conseguir melhorar as condições de vida, no caso dessa campanha, através de áreas de políticas públicas. No ano em que nós tivemos a campanha pelo idoso, então, né, sobretudo entidades que estavam afeitas a esse tema daquela campanha, ou então a campanha, por exemplo, que teve da pessoa com deficiência, e assim por diante. Sempre quanto possível dentro do espírito daquela campanha, as instituições fazem os seus projetos, eles devem ser bem feitos, né, tecnicamente também, são apreciados por uma comissão. Aqui na nossa diocese é a Caritas Diocesana que analisa os projetos, passa depois também pelas minhas mãos e nós então destinamos recursos, né? Também a nossa Caritas Diocesana, ela assessora essas instituições para que, quando é necessário, acessem o Fundo Nacional. Naturalmente, o Fundo Nacional tem um recurso maior. Então, quando isso é necessário, se faz um projeto também para o Fundo Nacional. Eu só digo aqui para os nossos telespectadores, né, que já houve alguns anos em que na nossa região da Diocese, nos nossos 17 municípios,
o recurso que veio do Fundo Nacional foi maior do que aquilo que nós tínhamos mandado. Então, isso é possível, né? E então nos convida a sermos generosos também na coleta da campanha da fraternidade. Bom, Sérgio, no dia 14 de abril, o senhor também completa 21 anos de bispado, né? Parabéns. Obrigado, Antecipado. obrigado. Né? 16 anos aqui na Diocese e 5 que estive em Curitiba, 21 anos. E vamos caminhando, aliás, Ney, queria aproveitar aqui os telespectadores, porque no dia 10 de maio, que está próximo, a nossa Diocese vai completar mais um aninho, 93 anos, e estamos devagarinho caminhando para 2026, quando celebraremos 100 anos da Diocese de Ponta Grossa. Antes disso, 3 anos antes, nós vamos festejar aqui em Ponta Grossa os 200 anos da nossa cidade e os 200 anos da Paróquia Santana Catedral. 200 anos, né? Então, estamos caminhando, o tempo passa rápido, daqui a pouco já estaremos nesses jubileus. Dom Sérgio, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você, Ney, pelo convite, estou sempre à disposição. Agradeço porque você sempre tem uma abertura para fazer com que ecoe a voz dos cristãos na sociedade. Obrigado. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.